Se você é dono de supermercado, tem 3 coisas que eu começaria a revisar antes de 2027. O cadastro dos produtos, o custo das compras e a margem de cada setor da loja. Porque a reforma tributária começa a valer de forma mais forte em 2027. E ela não vai mexer só com o valor do imposto que a contabilidade calcula. Ela pode mudar a conta de produtos que você vende todos os dias. Arroz, carne, leite, bebida, produto de limpeza. Cada grupo pode sentir essa mudança de uma forma diferente. E para quem trabalha com milhares de produtos e margem apertada, fazer essa conta errada pode lhe custar caro. Vamos começar pela parte mais fácil de visualizar, os produtos da sua loja. Hoje você entra no supermercado e vê tudo junto numa gôndola. Só que a reforma tributária, alguns alimentos terão uma vantagem maior nos impostos do que outros. Vários produtos básicos, como arroz, feijão, leite, açúcar e carnes, estão na cesta básica criada pela reforma e terão impostos zerados. Outros alimentos também terão redução. E vários produtos vendidos normalmente dentro de um supermercado não terão esse mesmo benefício. Por que isso interessa para você? Porque não dá para pegar a loja inteira e fazer uma conta só. Um pacote de arroz pode ter uma situação, uma bebida pode ter outra, um produto de limpeza pode ter outra diferente. E quando você tem 5, 10, 20 mil produtos cadastrados, isso vira um trabalho muito importante. Por isso, uma das primeiras coisas que eu revisaria é o cadastro de mercadorias. Não estou falando para você sentar e estudar legislação. Estou falando de garantir que o sistema saiba exatamente qual produto você está vendendo. Porque se um produto estiver cadastrado errado, a conta também pode sair errado. E supermercado tem um problema particular. Vende muito. Um erro pequeno, repetido uma vez, não significa quase nada. O mesmo erro, repetido milhares de vezes, começa a significar dinheiro. E essa é a primeira atenção para 2027, cadastro. Agora, vamos para uma parte ainda mais próxima do dia a dia do supermercado, compra. Quem tem supermercado sabe que boa parte do resultado começa na compra. Às vezes, alguns centavos de diferença por unidade fazem muita diferença quando você coloca volume na conta. E com a reforma tributária, essa comparação pode precisar ficar um pouco mais completa. Imagine que você está negociando o mesmo produto com 2 fornecedores. Um vende por R$ 9,80, o outro vende por R$ 10. Normalmente, o primeiro já começa na frente. Só que a partir das novas regras, você também vai precisar saber qual é o custo final daquela mercadoria para o seu supermercado depois dos impostos. Não precisa transformar o comprador em especialista tributário, mas o comprador precisa receber essa informação de alguém. Porque talvez o fornecedor que parece mais barato continue sendo realmente o melhor negócio. Mas pode existir situação em que não seja. Então, a pergunta na compra deixa de ser apenas: quanto custa a caixa? E passa a ser: quanto essa caixa realmente custa para mim? Essa diferença parece pequena, mas para supermercado ela é enorme, porque você compra o tempo inteiro e tudo que acontece na compra acaba chegando de alguma forma na margem e no preço. E é justamente aí que está o terceiro ponto: preço e margem. Esse, para mim, é o principal. O supermercado trabalha com muito volume e em muitos produtos com margem pequena. E então não precisa acontecer uma mudança enorme para afetar o seu resultado. Vamos imaginar um produto simples. Você compra por 8 e vende por 10. Existe uma conta entre os dois valores. Tem imposto, despesas, perdas, operação e margem que precisa sobrar. Agora imagine que essa conta muda e ninguém percebe. Você continua comprando, continua colocando o produto na gôndola, continua vendendo pelos mesmos R$10. O caixa continua passando a compra o dia inteiro. Quando você olha o faturamento, parece que está tudo funcionando, só que começou a sobrar menos. Esse é o tipo de problema que eu tentaria evitar antes de 2027. Porque perder margem em supermercado
pode ser silencioso. Não é necessariamente uma despesa enorme aparecendo de uma vez. Às vezes, são centavos. Só que centavos multiplicados por centenas de unidades. Todos os dias, em várias lojas ou vários setores, viram dinheiro de verdade. Por isso, eu também não recomendo aquela solução simples de falar: se o imposto mudar, eu aumento tudo. Não é assim. Primeiro, porque nem todos os produtos terão a mesma mudança. Segundo, porque supermercado não forma preço sozinho. Tem um concorrente, tem um atacarejo, tem promoção, tem cliente comparando preço, tem produto que você consegue reajustar e produto em que 10 centavos faz a diferença. Então, antes de mexer na etiqueta do preço, você precisa entender o que aconteceu com o custo e com a margem daquele produto. Talvez alguns preços precisem realmente subir. Talvez outros possam continuar iguais. E pode existir produto em que a nova conta seja até mais favorável. É por isso que eu faria essa análise por grupo. Começaria pelos setores que mais representam dinheiro para o supermercado: mercearia, açougue, frios e laticínios, bebidas, higiene, limpeza, hortifruti. Eu quero saber quanto esses setores vendem hoje, quanto deixam de margem e como essa conta pode ficar em 2027. Porque aí a reforma tributária deixa de ser uma conversa abstrata. Ela vira gestão. E tem mais uma coisa que eu não deixaria para a última hora: o sistema. Em 2027, muda uma parte importante da forma de cobrar os impostos. Mas não é necessário você decorar o nome de cada imposto novo. Quem precisa estar preparado é o seu sistema, a sua contabilidade, o seu fiscal e as pessoas que cuidam do seu cadastro. O dono precisa fazer outra coisa, precisa cobrar uma resposta simples: minha loja está preparada? Os produtos estão cadastrados corretamente? O sistema vai conseguir fazer a nova conta? A empresa já sabe quais setores precisam de mais atenção? Já simulamos o que pode acontecer com as margens? Essas são perguntas de milhões que todo empresário deve fazer no seu negócio. E eu faria isso antes de virar o ano. Porque supermercado não é uma empresa com 10 produtos e 20 e poucas notas por mês. São milhares de itens, preço mudando, fornecedor mudando, promoção entrando, produto chegando, venda acontecendo o tempo inteiro, graças a Deus. Então, deixar para descobrir os problemas depois que 2027 começar torna a correção muito mais difícil. Se eu tivesse o supermercado hoje, eu começaria por 3 trabalhos. Primeiro, organizar o cadastro de produtos. Segundo, pegar os principais fornecedores e entender o custo real da mercadoria com a nova regra. E terceiro, simular a margem dos principais setores da loja. E eu não tentaria fazer tudo de uma vez. Começaria pelo que representa mais dinheiro. Porque é ali que um erro também custa muito caro. No final, o dono do supermercado não precisa saber explicar a reforma tributária. Ele precisa conseguir responder 3 perguntas. Quanto vai me custar comprar? Por quanto eu preciso vender? E quanto vai sobrar para minha empresa? Se você tiver essas respostas, consegue tomar decisão. Se não tiver, pode continuar com a loja cheia, caixa movimentado e faturamento alto, mas ganhando menos sem perceber. E é justamente isso que a preparação para 2027 precisa evitar. Se você tem supermercado e ainda não começou a fazer essas contas, fale com o time da Saber Contábil agora. A gente pode analisar a operação da sua loja e mostrar de forma prática onde a reforma tributária merece atenção antes de 2027.